queremos trazer um abraço da SAF aos homens presbiterianos, né? Abraçar o PH, louvar o Senhor pelos homens valorosos que Ele tem levantado aqui nessa igreja para servi-lo, para bendizê-lo, para adorar o seu nome. E nós queremos deixar um texto bíblico que fala sobre se apresentar diante de Deus. É o texto de 2 Timóteo 2,15 que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto não é só para os homens, é para nós também, mas especificamente hoje nós trazemos ao coração dos nossos irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, procura apresentar-te a Deus como um servo fiel, procura apresentar-te a Deus como um homem que serve e que testemunha o amor de Deus. E a SAF queria trazer um abraço doce. Nós vamos pedir a Nena para, junto com alguma irmã, trazer um mimo para adoçar a tarde dos meninos. A gente vai entregar logo, a gente sabe que está começando daqui a pouco o momento devocional, mas a gente vai pedir a Nena, está aqui com a Ana, a Nena providenciou com muito carinho, embalou, disse: pode deixar que eu levo o carinho doce da SAF para os nossos meninos. Então nós queremos que quando você for comer esse chocolate, lembre do carinho da SAF. E a Nena vai dar para o Bento também. O que vai ser do vovô, dá para o Bento. Tá certo? Viu, Bentinho? A SAF está trazendo também para os homens grandes e pequenos. Tá bom? Que Deus abençoe. Nós pedimos você pela vida de vocês. Nós passamos novamente a palavra para o presidente. Posso orar com vocês antes? Vamos orar, vamos bendizer ao nosso Deus. Pai, nós louvamos o teu nome nesta tarde, nós te agradecemos, nós reconhecemos que as bênçãos vêm do Senhor e ao Senhor nós tributamos honra, glória e louvor. Nosso coração é grato a Deus pela vida dos homens desta igreja, dos homens da UPH, que o Senhor tem levantado aqui para servir ao Senhor, para testemunhar, para bendizer o teu nome, para ser um agente de proclamação do teu evangelho. Nesse dia que a IPB reserva para homenageá-los, para agradecer ao Senhor pela vida deles, nós queremos apresentar-nos diante do Senhor. E sobre eles, ó Deus, nós suplicamos as tuas bênçãos de alegria, de paz, de contentamento, e que essas bênçãos alcancem também as suas famílias. Nós oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Então, receba o nosso carinho, senhor presidente, e abraçamos o presidente Will, nós abraçamos a cada um dos irmãos. Muito obrigado às irmãs da SAF por esse carinho. Sempre nos sentimos muito queridos com esses presentinhos que elas participaram da nós. E sabemos que elas são participantes do trabalho que o Senhor conosco, né? Isso daí é uma bênção. Temos esse espírito de trabalho em parceria. E para nós sempre é um grande privilégio atuarmos em cooperação. Vamos começar a louvar o Senhor, né? 52. Abra os sinais do hino 52. Glória e coroação. Quem tiver ali no final, tem na coisa aí. Já foi liberado. Repete, por favor. Hino 52, novo cante. Glória e coroação. Glória
Quero convidar para a gente aqui o nosso irmão, seminarista Gerson Neto, filho do homem presbiteriano das 2005. Ele vai ser o ministro do Evangelho nessa tarde. Né? Agora, eu chamei de seminarista, desculpa. Como eu sempre fico naquela dúvida, né? Será que já é pastor? Mas eu não falei seminarista, pior ainda o erro. Nosso irmão, licenciado, gente, um grande privilégio para o PH, né, termos a presença dele. Ele que é dessa igreja, né, oriundo aqui da casa. Irmão, fica à vontade, a gente vai fazer uma oração pela vida dele. Ó Pai, muito obrigado pela vida do teu servo Gerson, Pai, muito obrigado por ele ter um coração voltado para a tua palavra, Senhor, por ele ter estudado, por ele ter se empenhado para estar ministrando aos corações, Senhor. Ele que já é agora licenciando, Pai, se preparando para a ordenação, que o Senhor esteja cada vez mais sobre a vida dele, Senhor, influenciando poderosamente com o teu Espírito, para que ele esteja já sendo luz, Senhor, na vida daqueles que estão ao seu redor. Que o Senhor use a vida dele nesse instante que ele vai falar aos nossos corações. Muito obrigado pela vida dele, da sua esposa, Senhor, e por toda a sua família aqui presente. Eu que te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom estar aqui com vocês aqui. É engraçado que ontem eu estava aqui na formatura do seminário, então é interessante que foi um período de 2, 3 dias, 2 visitas já aqui à nossa querida igreja. É um prazer estar com vocês, poder rever os irmãos e irmãs, poder matar um pouco da saudade. Estou com a Maria Luísa comigo, eu digo minha esposa amada, que também está aqui matando um pouco da nossa saudade. E como é um dia especial, um dia que nós rememoramos e trazemos à memória o que significa ser homem, o dia do homem presbiteriano, eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis 3, mas vamos olhar alguns textos rapidamente para olharmos qual é o padrão de homem que nós nos baseamos, né? Qual é o nosso padrão de masculinidade. Nós vivemos num mundo que define os seus padrões de masculinidade. Muitas vezes nós, buscando entender o nosso papel como homem, aqui eu falo com os homens presentes, nós olhamos para muitas diferenças. Nós abrimos o nosso Instagram e tem lá a página de masculinidade bíblica, o cara fala as coisas da cabeça dele, dizendo que quer ser homem, que não é ser homem. Nós temos pessoas fora das nossas comunidades de fé que dizem qual é o papel do homem, se existe papel ou não de homem e de mulher. Só que nós olhamos para aquilo que nós queremos que seja a revelação definitiva acerca de todas as coisas. Nós olhamos para as Escrituras para saber não só os nossos papéis como cristãos, mas especialmente hoje para olhar para o nosso papel específico como homem. O que a Bíblia diz que o homem tem que fazer, qual é o padrão bíblico para a masculinidade, para nós podermos comparar e podermos orientar o nosso caminho, acertar o que tem que ser acertado e fortificar aquilo que precisa ser fortificado. O texto de Gênesis é emblemático nessas horas, o capítulo 2, especialmente ali a partir do verso 15, fala sobre isso. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus colocou um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A primeira coisa que Deus faz quando cria o homem, coloca o homem numa posição de destaque dentro da criação, ele coloca o homem ali para cuidar e cultivar o jardim. A gente precisa rememorar um pouco o que a Bíblia quer dizer com a criação do homem, quando ele fala que eu vou fazer um homem imagem e semelhança. A gente precisa entender que Deus, ele é como um governante do Antigo Oriente. Você lembra que Nabucodonosor fazia estátuas quando ele conquistava os seus reinos inimigos? Vou fazer uma estátua para dizer que isso é meu. E Deus cria o mundo, cria o universo e coloca o homem como sua imagem e semelhança. A imagem para mostrar que ele governa sobre a criação e coloca o homem como representante. Parte do que nós temos como imagem de Deus é tomarmos conta da criação de Deus. Nós fomos colocados aqui para isso, para nós cultivarmos, para nós criarmos, para estabelecermos cultura e fazermos todas as coisas. O homem é colocado nesse papel de governo e de trabalho. A primeira coisa que a Bíblia fala acerca do homem é que nós viemos para esse mundo para trabalhar. Antes e depois do Éden, antes e depois da queda, a função do homem sempre foi de cuidar da criação, cuidar das coisas.
A gente vive num mundo que muitas vezes valoriza nós chegarmos num patamar, né, de riqueza, de prosperidade, a gente não precisa mais trabalhar. Né? Eu digo que eu já pequei desse jeito, porque eu, quando era criança, meus pais me dizem que eu sonhava ser juiz aposentado. A aposentadoria era o objetivo da minha existência, no auge dos meus 10 anos de idade. Mas nós fomos feitos para trabalhar. Nós fomos feitos para cuidar das coisas. O ócio, ele é criativo, ele é terapêutico, mas ele não tem uma função em si mesmo. Nós fomos como homens feitos para trabalhar, para cuidar da criação, para cuidar das nossas casas, para estabelecermos a ordem onde não há ordem, para fazer aquilo que Deus nos fez para fazer. Muitas vezes a gente se pergunta qual a nossa função. Porque a gente acha que nossos trabalhos aqui no dia a dia não tem a ver com a função que Deus nos deu. Você, meu irmão, você foi feito para trabalhar. E o seu trabalho, quando bem feito, quando feito para o Senhor, quando feito com honestidade, com ética, com honra, com zelo, você glorifica a Deus no seu trabalho. Você glorifica ao seu Criador com o seu suor. Você não só bota sustento dentro da sua casa, você glorifica a Deus e honra Ele fazendo o trabalho, porque nós fomos feitos para trabalhar. A gente não tem um jardim hoje para cuidar, a não ser que você tenha terra, a não ser que você seja um fazendeiro e você vai cuidar de uma horta na sua casa também. Mas os nossos trabalhos fazem parte da missão que Deus nos deu. E o homem foi feito para justamente governar e trabalhar. E outra coisa que o homem fez, e aqui a gente percebe dentro da Constituição do texto, que o homem foi colocado na posição de liderança nessa hora. A gente vive num mundo que nos massacra com uma percepção de masculinidade da qual a gente sai do nosso papel de liderança. Primeiro que nosso coração pecaminoso perverte a liderança, mas eu vou falar disso ainda. Mas muitas vezes nós saímos do papel de liderança, de ter iniciativa. No mundo da administração, o pessoal fala que você tem que ser proativo. O homem que é servo de Deus, o homem que honra a Deus, ele é proativo nas coisas. Ele não se omite no seu papel de falar, isso aqui está ruim, eu vou consertar. A responsabilidade de tomar iniciativa para essas coisas é nossa. A liderança não é para reivindicar direitos, mas é para tomar iniciativa para a resolução de problemas. A gente é chamado para isso. Tem coisa quebrada na casa, a gente tem que tomar iniciativa. Está bagunçado? Vamos organizar isso aqui, não tá bom? Vamos gerenciar, vamos começar a arrumar e chamar o pessoal para arrumar, vamos juntar a força-tarefa, a gente lidera. A gente foi chamado para isso. É parte do nosso ímpeto natural liderar, trazer direção, tomar iniciativa, não esperar que outras pessoas façam. Eu sei que às vezes no casamento as nossas esposas nos chamam a atenção mais do que nós tomamos iniciativa para fazer. Mas isso nos leva a um questionamento. A gente é chamado para liderar. Quem tem que tomar conta dos problemas e estar atento e liderar a casa dessa nossa nós. Esse é o papel do homem. Esse é o papel do homem. O texto continua, o texto vai passando pelos versos ali, eu vou ler o verso 18 para a gente ganhar tempo. Depois de fazer um homem, Deus diz o quê? Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. A gente está lendo no NVI, tá? Esse eu estou lendo uma versão, uma tradução diferente. Nós também fomos feitos para andarmos acompanhados. Nesse mundo individualista, isso é algo que muitas vezes nos escapa, mas nós fomos feitos para viver em comunidade. A gente não consegue viver sozinho, e muito menos nós, como homens, temos capacidade de fazer a nossa função como cuidadores da criação, como pessoas que trabalham, que cuidam das suas casas, que cuidam das suas famílias. Nós não temos a capacidade de fazer isso sozinhos. Essa é uma constatação de Deus, olhando para a criação, vendo que tudo é bom, mas olha para o homem e fala, não está faltando. Falta uma companhia, porque o homem não foi feito para ficar só. O homem precisa de uma... A Almeida traduz como auxiliador idôneo. Lá no jardim a gente traduziu isso, a gente faz uma EBD expondo todo o texto de Gênesis. A gente está lá para o 9, já está na 35ª aula. A gente está desde o ano passado expondo Gênesis por inteiro, a gente vai até o capítulo 11. A gente está terminando a história de Noé. Mas quando nós passamos por Gênesis 3, nós nos reunimos ali, eu, o reverendo Gabriel, o Vladimir Filho, que nós gerenciamos da escola dominical, nós chegamos numa boa tradução, olhando para o hebraico. Ezer Nego, que é auxiliar, não é ajudador, mas é uma aliada equivalente. Essa palavra é usada também para Deus, fala que Deus é aliado de Israel, na mesma batalha.
No texto que nos apresenta essa definição sobre o papel da mulher, fala que é uma aliada equivalente, uma aliada que complementa, uma aliada complementar. Porque a mulher anda do nosso lado na mesma batalha, para cumprir a missão que nos foi dada. Que a nossa missão é o quê? Trabalhar para glorificar o nome de Deus, cuidar da criação, sermos adultos responsáveis pelas nossas responsabilidades, cuidar da nossa casa. Isso a gente faz com alguém que é nossa aliada. Quando nós falamos de aliança, a gente fala de pessoas que têm um grau de dignidade e de paridade. Porque o que acontece muitas vezes quando nós olhamos para a percepção de mulher auxiliadora, muitas vezes nosso coração pecaminoso que é o quê? Que é dominar ao invés de liderar, que é subjugar ao invés de dar direção e ir na frente. É mais fácil a gente subjugar e mandar a pessoa fazer no nosso lugar. Difícil é liderar. Mas a Bíblia nos dá uma auxiliadora, uma aliada equivalente, para que nós possamos fazer a nossa tarefa. Nosso papel de liderança, meus irmãos, primeiro nós não andamos sozinhos e nós temos uma aliada no nosso papel, na nossa missão. E se a gente não sabe qual é a nossa missão, a gente usa a nossa autoridade para qualquer coisa, menos para fazer a nossa missão. A nossa missão como homens é trabalhar e glorificar Deus, trabalhar na criação, contribuir para o mandato cultural, né, que diz, cuide da terra e cultive. Aquilo que nós fazemos como sociedade faz parte do que Deus manda para a criação. Construir, prosperar, fazer coisas, desenvolver tecnologia, isso é um mandamento de Deus para a humanidade. Mas a nossa função é o quê? É liderar a nossa casa no nosso papel nisso, no nosso trabalho, na nossa vida. Isso a gente consegue até fazer, mas tem um papel que nós muitas vezes esquecemos, o papel dentro dessa nossa dinâmica de companheirismo com a nossa aliada equivalente, a mulher que nos coloca do nosso lado, que é o papel de liderança espiritual. Quantas casas são lideradas pelas mulheres? Eu digo, meu irmão, se a tua esposa tem que te arrastar no domingo de manhã para vir para a escola dominical e para a igreja, você tem que rever as suas prioridades. Rever a sua função, porque é a nossa função como homem. A gente às vezes lê errado, a gente fala de sacerdócio. A figura de sacerdócio, a não ser que a gente entenda ela de maneira correta, é prejudicial, porque ninguém é sacerdote, não precisa mais sacerdote, todos nós somos sacerdotes. O papel do homem é líder espiritual da casa, é tomar liderança. A gente não espera a esposa tomar a frente na oração da casa, a gente não espera a esposa ensinar a Bíblia para os filhos, a gente não espera nada, é a gente que tem que fazer. O líder espiritual da casa é o homem, e a gente se omite desse papel e deixa as nossas mulheres tendo que cuidar de tudo. Tendo que ensinar o filho a ler a Bíblia, tendo que dar uma sossegada na criança, porque a criança não para. Ela tem que fazer todas essas coisas, e o nosso papel é ensinar isso aqui para os nossos filhos. É parte da nossa missão. A gente tem uma aliada, mas a gente precisa entender o que nos cabe. Ensinar nossos filhos, ensinar os caminhos do Senhor, liderar espiritualmente a nossa casa é parte fundamental daquilo que Deus nos colocou como missão dentro da criação, como homens. Como homens. E aí o texto continua aqui, a gente vai avançar rapidinho. Né? Ele fala sobre família e legado. Verso 24 do capítulo 2 fala isso, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o capítulo 1, verso 28, fala especificamente: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem a terra. Existe um mandamento para nós como homens sobre constituir família e estabelecer legado, sobre fazer uma descendência, sobre estabelecer debaixo de nós uma tenda com mais pessoas. A gente muitas vezes está preocupado em proclamar o Evangelho, mas não está preocupado em multiplicar os crentes dentro da nossa casa. É assim que o pessoal multiplica o Evangelho, a gente também aumenta, acrescenta os 2, 3, está tudo tranquilo. Nós somos chamados para ter legado familiar, e passar a fé a Deus. Não é à toa que as Escrituras relatam o povo de Israel, as genealogias, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fé é um negócio de família, a gente aprende em casa. A gente entende o peso e a repercussão da nossa fé dentro da nossa geração, é a nossa mente ocidental, moderna. É muito individualista. A gente não entende o papel do legado, da constituição de descendência, da constituição de comunidade. Isso para a gente é presente. A gente se preocupa com a nossa fé individual, a gente se preocupa com a nossa vida como indivíduo, mas esquece que Deus nos chama para constituir legado.
Eu não digo aqui para ter filho, se você estivesse falando uma cidade, a gente fala muito sobre ter filho, porque os jovens demoram muito para ter filho. E eu estou incluso nessa, né? A gente tem que procurar agora. Mas a gente precisa olhar para os nossos filhos e ver como parte do legado e missão que Deus nos deu. O primeiro lugar que a gente prega é em casa. Não adianta trazer para a igreja e esperar que o pastor vai resolver com uma conversa. Aquilo que não vem sendo tratado em casa, aquilo que não vem sendo vivido em casa. Eu e você, meu irmão, nós somos chamados para ter legado de servos de Deus na nossa casa. Que a gente possa olhar para a nossa família e falar, cara, essa é a terceira, quarta geração dos servos de Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Deus do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Que a nossa família tenha também esse legado para partilhar para a geração. A última coisa que o texto de Gênesis me chamou a atenção aqui foi sobre a questão de obediência. O verso 16 e 17 fala isso. Ele fala, ó, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Uma coisa que Adão não é exemplo para você de obediência. A gente sabe que a narrativa da queda começa com a disfunção dos papéis e quem tinha que assumir a responsabilidade no nosso vídeo. A gente sabe que justamente... E aí, gente, vem aqui ouvir. A gente sabe que justamente quando a gente ouve a desculpa de Adão falar, a mulher que tu me deste, isso é um tremendo equívoco. E ao longo da história da igreja a gente perpetua esse equívoco, colocando Eva como uma culpada. Você não culpada era Adão, que você não tinha o seu papel de líder espiritual da sua casa. A acomodação, meu irmão, minha irmã, a vontade de abrir mão do poder e da responsabilidade que se tem, usá-la de forma responsável, já começou no começo. Aquilo que muitas vezes nós somos tentados e falar, não quero resolver isso, agora você. E a gente se omitir da resolução de certas coisas, isso é uma tentação que já estava no coração de Adão desde o começo. Adão não é o nosso exemplo de obediência. Ele não é exemplo daquele que obedece. Mas aquele que não foi exemplo, nós temos o segundo Adão, que é o exemplo. Quando Paulo fala do segundo Adão como exemplo de obediência, ele está querendo remontar a Gênesis. Se o pecado entrou através de um, a salvação entrou também pela obediência de um. Se por causa da desobediência de um, todos se fizeram injustos e pecadores, é pela obediência de um, que uma infinidade muito maior vai se fazer justo diante de Deus. Nosso padrão de obediência é Jesus Cristo, que é o segundo Adão. O que diz a carta aos Hebreus é que ele partilhou de tudo que nós vivemos, experimentou de todas as tentações e dificuldades, mas sem o quê? Sem pecar, sem falhar, sem desobedecer à vontade de Deus. Nosso referencial de masculinidade não são os homens que nós vemos na nossa vida. Não é o nosso pai, não é, ainda que nossos pais possam ser exemplos. Não são nossos amigos, não é um grande homem que a gente vê por aí. O nosso exemplo de masculinidade é Jesus Cristo. E muitas vezes nós olhamos para outros homens. Eu digo isso mesmo, meu irmão, porque outra coisa, além de obediência, e aí eu vou me encaminhando no final, é justamente está em Mateus 11, 28 a 30. É sobre o caráter e temperamento do homem. A gente ouve como o homem tem que se comportar, na verdade. A gente ouve que o homem tem que ser violento, tem que usar de força e meter nele. A gente ouve muito dessas coisas. E sempre quando eu escuto Jesus falar, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomem o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus era um cara assertivo. Jesus entrava no templo e botava ordem na bagunça quando era necessário. E muitas vezes a gente usa esse episódio para justificar qualquer tipo de impetuosidade que a gente tem. Mas todas as outras representações de Jesus nos evangelhos, e a própria representação do cordeiro que foi morto em Apocalipse, é o cordeiro frágil que foi morto, que se entregou. É o Cristo que volta dos céus e chega no campo de batalha e a vitória sai de sua boca. Ele declara, eu venci, acabou a batalha. As armas vão para o chão porque o cordeiro venceu. Jesus sempre se coloca como aquele que lidera, não pela força, não pela violência, mas ele é aquele manso e humilde de coração. Ele lidera sendo manso. Ele lidera sendo gentil e conduzindo. Isso chama a atenção porque quando nós olhamos o tipo de relacionamento que Jesus tem com mulheres,
especialmente mulheres à margem da sociedade, a mulher samaritana, Maria Madalena, todas as mulheres que eram rejeitadas no contexto judeu. Jesus tinha um tipo de... Ele passava, vou usar aqui mais para ninguém, ele tinha um tipo de energia, ele passava uma imagem que as mulheres se sentiam à vontade para fazer. Não só publicanos, não só fariseus, não só homens, mas as mulheres se sentiam à vontade, não tinham medo de Jesus. Num mundo onde o homem é visto como assediador, Jesus era um homem que as mulheres se sentiam à vontade para se aproximar e para abrir o coração por ele. Num mundo onde homens, como os romanos, usavam sua força para subjugar e estabelecer a sua visão de mundo, de governo, Jesus era um homem que estabeleceu o seu reino pelo sacrifício. Jesus era manso, e o exemplo de masculinidade para mim e para você, meus irmãos, é uma liderança gentil, de coração manso. Mas como é difícil, né? A gente controlar nosso ímpeto, controlar nossa vontade de muitas vezes usar o que a gente tem de mais poderoso, que é a nossa força, que é a nossa vontade, que é o falar alto. Usar isso para a gente poder fazer valer a nossa vontade. Mas o nosso exemplo de liderança é Jesus. Jesus liderou o seu povo. Eu te digo, meu irmão, não era uma liderança sem assertividade, porque esse texto que Mateus fala: tome o meu jugo. Jugo é aquilo que você bota em cima do boi para que ele entre no caminho certo. É aquilo que prende no boi para puxar no lugar que tem que ir. Aí ele fala: o meu jugo é suave. Você vai ter uma direção, sim. Vai ter orientação, sim. Vai ter correção, sim. Mas eu sou manso do coração. Nosso padrão de masculinidade é Jesus Cristo. Nosso padrão de homens, e hoje especialmente falando, né, no dia que nós olhamos o que é ser homem, nosso padrão de hombridade e masculinidade é Jesus Cristo. É muito importante nós sabermos para quem nós temos que olhar. Porque se a gente não souber, a gente olha para outros. A gente ouve o que outros dizem. E hoje, nesse dia muito especial, eu posso olhar para o Isaías, rapaz, meu pai, dizer que é um homem que eu vejo pastorear Jesus Cristo como homem. Um homem que pastoreia de maneira gentil. Um homem que ama, que lidera, que dá direção. E que, pela graça de Deus, também estabelece legado na sua casa. Também usa Jesus Cristo como exemplo e assume a sua responsabilidade. Que nesse dia que a gente olha para o nosso pastor como um homem de alegria, louvando a Deus pela vida dele, a gente possa também ver como ele não é um homem por si só a ser admirado, mas ele como é um homem que espelha quem tem que ser admirado de verdade. Que a gente possa olhar para o reverendo Isaías e ver Jesus, para que a gente possa imitá-lo, assim como Paulo convida aqueles a imitá-lo, aqueles escolhidos a imitá-lo, justamente porque ele imita Jesus Cristo, quem tem que ser imitado de verdade. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos homens conforme Deus nos ensina, conforme o referencial da sua palavra. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que palavra preciosa, né? Ela tem praticamente tudo a ver com o que a Operar sempre tenta trabalhar na vida dos homens, né? E que bom que a gente está começando o ano com uma palavra como essa, né? E também com a oportunidade de honrar aqueles que merecem ser, né, a honraria, no nosso caso, nosso irmão reverendo Isaías Cavalcante, que eu convido a vir aqui à frente. Irmão, que a gente tem uma alegria muito grande. Nós estamos comemorando o dia do homem presbiteriano, né? E ficamos muito contentes em honrar um homem como ele, né? Que tem realmente uma vida de dedicação à obra de Deus. Eu gostaria de convidar o vice-presidente, né, para vir aqui à frente e ler algumas palavras do apanhado histórico da vida do reverendo, né, que teve a autoria da sua querida esposa, que nos auxiliou a fazer esse texto, né. Então, mesmo estava suspeito. Eu vou primeiro deixar que o nosso irmão leia o texto, né? E aí a gente dá sequência e a gente fala, complementa com a nossa palavra.
Então vamos ver aqui, né, algumas palavras para que a gente tenha a satisfação de conhecer um pouco mais do nosso querido pastor, né? Nada, pastor. Reverendo Isaías Cavalcante da Silva. Nasceu em Recife, Pernambuco, em 23 de outubro de 1953. Filho de Zacarias da Silva e Safira Cavalcante da Silva. Criado lá no Evangelho, bênção, né? Desde cedo ouviu a palavra e foi levado a Cristo ainda jovem. Glória a Deus. Casado com Adriana Maia Ferreira da Silva há 40 anos, contínuos, e pai de 3 filhos, Gerson Costa Ferreira Neto, nós tivemos aqui a alegria, né, e o crescimento, né, dessa palavra maravilhosa, casado com Maria Luísa Miranda, é pai também de Tiago Maia Ferreira Cavalcante, que ele deu o netinho, né, Bentinho do Vale Maia, e o filho caçula Rafael Maia Ferreira Cavalcante. Esse rapaz aí, esse batidão aí. Então, Reverendo Isaías tem sido esposo e pai dedicado, manso, isso aí ninguém tem dúvida, simples e humilde, longânimo, ético, amigo leal, vive em casa e prega na igreja. A felicidade é específica. É bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, Pernambuco, sendo ordenado ao Ministério Pastoral em 28 de maio de 1978. Pastoreou a Igreja Presbiteriana de Natal, sendo seu primeiro pastorado efetivo aos 25 anos. Fundou o Seminário Teológico de Natal, STRN, plantou a Igreja Presbiteriana Memorial de Natal, pastoreou as igrejas presbiterianas de Rocas, em Natal, e a Igreja Presbiteriana do Cariú, em Ipatinga, Minas Gerais. Há 31 anos é pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, tendo sido pastor efetivo por 1 ano. Muito abençoado. Cursou letras na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, lecionou e foi diretor, né, do Colégio Estadual ainda do Rio Grande do Norte. Então, pós-graduado em Psicopedagogia e em Terapia de Casais na Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro. Né? Então, doutor pelo Ministério pela Facite, doutor em Ministério pela Facite. Foi premiado pela Academia Brasileira em concurso nacional de textos, tendo seu trabalho publicado pela Academia. Publicou também um livro de poesia, Poética do Cotidiano. Lecionou diversas disciplinas no Seminário Teológico Presbiteriano Ashbel Ben Simon por 25 anos, o que muito alegra seu coração de pastor e professor. 25 anos é uma vida, né? Defensor das sociedades internas da IBB. Ao longo dos anos caminha ao lado da UPH da SAF. Deus seja louvado por sua vida preciosa e dedicada. De fato, pastor, a gente, como UPH, nós, diretoria, nós conversamos e queríamos assim, um nome que representasse, que pudesse ser um nome presbiteriano, né? E a gente não, até então não tínhamos assim, pensado no nome de um pastor, né? Ainda mais pastor da nossa igreja, né? Mas nós abrimos, digamos, essa não é uma exceção, mas fizemos isso pela primeira vez, por se tratar de um pastor que nos acompanha há muitos anos. Então, eu já tenho bem mais de 10 anos já de UPH. E o reverendo Isaías, que sempre teve conosco, é quase certo ser ele, né, aquele pastorzão que está com a gente nas eleições, né, contando votos, liderando a mesa. E assim, isso tem sido um apoio assim,
da igreja, por parte da igreja, para nossas PHs, né, nosso PH, ela precisa muito naturalmente do apoio da igreja para que ela possa exercer o seu trabalho, para que os homens da igreja sintam-se valorizados nessa oportunidade de servir ao Senhor. Então, assim, é fácil, né? Indicar esse nome para que seja todo o nosso ano 2025, né? O homem presbiteriano, né? Eleito pela nossa capital, tive muita satisfação. Estamos tranquilos de que esse nome é muito amado pela igreja, profundamente amado pela igreja. E que, mais que isso, é para a gente também uma forma de agradecer. Muito obrigado. Nós temos o privilégio de passar, né, ao pastor uma placa, né, celebração desse dia, né, atestamos todas as palavras que a irmã Adriana falou ali no texto, né. Eu acho muito bonito as palavras que ela usou, né, indicando o fato de ele ser em casa aqui do que prega. Que coisa linda, né, de se testemunhar. E atesta também aqui o fato de nós, faço parte da federação, da sinodal, as pessoas já são acostumadas a ver, eu sempre transitando, né, nas atividades que envolvem cada uma dessas esferas. E uma das reclamações que a gente mais vê é o fato de, às vezes, os pastores não apoiarem o trabalho da UPH nas igrejas. E a gente fica muito contente de ter um irmão que apoia esse trabalho e que está sempre junto, querendo cada vez mais que a UPH grande força. Então, meus irmãos, tem uma placa. Nossa, eu gostaria de ler a placa. O Conselho da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e a diretoria da UPH decidiram conceder um honroso título de homem presbiteriano do ano de 2025 ao reverendo Isaías Cavalcante, pelo seu exemplo de honradez, amor e serviço à causa do mestre, honrai sempre a homens como esse. Filipenses 2:29, Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2025. Reverendo Renato Copinho, pastor da igreja, e presbítero Açoeiro, vice-presidente do conselho. A minha palavra é de reconhecimento pelo carinho dos irmãos da UPH, pela bondade e gratidão a Deus, né? Porque me deu o privilégio de nascer num lar evangélico. Quando a minha mãe nasceu, a minha avó já era presbiteriana. Então nós temos o privilégio, né, dos filhos que hoje a quarta geração de presbiterianos. Eu louvo a Deus por isso e agradeço o carinho, a atenção e o cuidado que os irmãos têm, né? Como dizia o reverendo Clemino, com esse velho pastor, já na casa dos 7,2. Então, muito obrigado. Recebam a minha profunda gratidão, o meu carinho e continuarei, né, junto ao PH até quando Deus permitir. Ele está sem jeito, vocês sabem como é. Vem apoiar. Levanta e fecha. Isso. E aí, botei. Vai dar certo.
Obrigado pela imprensa. Meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa reunião. Eu convido os irmãos que vão ministrar um pouco agora. A gente vai cantar. A gente vai cantar o hino do homem presbiteriano, né? 326. O da nossa mocidade foi composto por Moacir Bastos, que era membro aqui da nossa igreja. Legal, ótimo. Bênção. E vamos encerrar com o nosso mote da UPH. Confiança em Jesus.
entre que haja uma ação e união fraternal. A diretoria do OPH queria tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, assim, representativa do homenageado, né? O presbiteriano, a diretoria da SAF do lado e a diretoria da UPH do outro, né? Chega aí, gente, vamos lá. É bom que as meninas compensam a nossa falta de beleza. Aqui no meio, aqui no meio. Aí os presidentes lá dele, sabe assim? A gente está com a vice-presidente, ela fez uma cirurgia na sexta-feira, então ela não pode estar conosco, e a nossa tesoureira também estava muito doente de enfermidade. Lixo, para mim, é minha